para você. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Que seja uma sexta-feira daquelas, né? Que você consiga cumprir tudo aquilo que você projetou para a tua semana, para você realmente descansar, né? Semana que vem, outro momento. Oi, Luzia, bom dia, tudo bem? Então, nossa, tô meio rouca ainda. Gente, deixa eu tomar um pouco de água. Mas são períodos só, né, Luzia? Passa. A paz sobre a sua vida também, né? A paz do Senhor, né? Que não tem sombra de variação, que não depende de circunstâncias. Isso é bom demais, né? A gente ter uma paz que não é circunstancial, como Jesus disse, não é a paz que o mundo dá, né? Não é a paz que o mundo conhece. Glória a Deus por isso. Oi, Lourdes, tudo bem? Então, vamos lá para a leitura de hoje, capítulo 10, dia 10 de março. Vamos dar sequência aí. Hoje já entra naquele trecho do livro que já trata dos conselhos dos sábios. Oi, Maria, um beijão para você. Então, diz assim, provérbio de Salomão: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. A diligência, né? Fazer tudo da forma certa. Não, Paulo, já chegou, já acordou, Paulo? Nossa, bom dia pra você. Deu, espera. Ó, abrindo a boca de sono. Esse é o verdadeiro cão de guarda, né? Ele só dorme, parece o Garfield. O 5, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é o filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto, né? Pessoa que faz as coisas erradas não tem paz. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Que lindo, né? Ontem ainda estava meditando sobre esse versículo de Tiago que fala a respeito do amor, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo, né? A diferença grande ali entre o amor e o medo, né? Um antônimo um do outro. Aonde tem o amor, não tem medo. Aonde tem o amor, não tem engano, não tem erro, não tem nada de ruim. Deus é amor. João fala isso lá nas cartas dele, né? Porque Deus é amor. Esse trecho que eu falei, verdadeiro amor lança fora todo medo, tá também na primeira carta de João, acho que no capítulo 3, por ali, 3 ou 4, né? A sabedoria está nos sábios, está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo, né? Mais uma vez, todas as vezes que eu leio esses trechos de riqueza, eu vejo assim o quanto Deus quanto Deus está tratando comigo acerca disso, porque ele fala desses trechos, né, onde a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, tipo a
a segurança dele está naquilo, está naquelas riquezas, né? E vários trechos ele fala a respeito da riqueza como algo assim onde é ruim, né, obter. Mas em outros trechos ele também fala desse amor ao dinheiro, né, desse amor às riquezas, desse colocar o coração no lugar errado. E isso é o que Jesus diz também ali, né, que é mais fácil lá um rico passar pelo um camelo passar pelo fundo da agulha, como diz lá na palavra, do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o amor à riqueza é a ruína de todos os males. O provérbio fala também isso. A ruína de todos os males é o amor à riqueza. Então, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Jesus completou esse trecho dizendo isso. Porque não é a riqueza que é o mal, mas colocar o coração nessas coisas e deixar de buscar ali em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, procurar ser uma pessoa melhor, procurar crescer primeiro para depois ficar de olho nos frutos, né? E não o contrário. Então tudo isso são verdades que a gente precisa substituir na nossa mente, porque muitas vezes a nossa criação fez a gente acreditar que ter em abundância é ruim, né? Quando Jesus disse que ele veio para esse mundo para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E abundância é a ausência de falta, né? E essa é a vontade de Deus para nós. No 17, né? Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros, né? Acaba influenciando ainda outras pessoas para o engano. Quem escolhe o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras do pecado, está presente. Vou ler de novo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato, né? Tiago que fala do controle da língua, né? A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios não tem valor. Olha, tá me focinhando aqui. Para! Chega! Não, Apolo. Ó, ele quer que eu agrade ele de qualquer jeito. Agora não. Desce. Desce. Que coisa! Só porque a Ari chegou, você tá assim? Desce! Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, já lemos, né? Mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo, né? Então tudo aquilo que a gente adquire de sabedoria, ela nunca vai servir só para nós, a gente vai abençoar outras pessoas através dessa sabedoria, né? Porque as palavras, elas trazem cura para nossa alma e vão substituindo os sofismas que estão na nossa mente, que são aquelas mentiras que de tanto você repetir se tornam verdades para você e criam às vezes fortalezas dentro da nossa mente. E Paulo explicou isso lá na carta de Coríntios. Ele diz assim que a palavra de Deus, ela é poderosa como uma espada de dois gumes. Ela é poderosa para destruir essas fortalezas, para quebrar esses sofismas, para renovar nossa mente. E no capítulo 12 ele fala que não tem como você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem transformar a sua mente, sem renovar a sua mente, sem ter a mente de Cristo, né? Sem pensar conforme aquilo que Deus te criou para ser, com a sua identidade aflorada. Aí a gente vai experimentar, aí não existe barreiras para aquilo que Deus quer fazer, porque a nossa mente filtra aquilo que Deus quer para nós. É incrível como esse livre-arbítrio que Deus nos deu é o que controla as coisas. A gente que escolhe aquilo que você vai acreditar, você que escolhe aquilo que você quer, né, fazer, por mais que a palavra de Deus diz que você é abençoado em todas as coisas que você fizer, que Deus abençoa a obra das tuas mãos. Você ainda tem dúvidas se você pode fazer tal coisa, não consigo, eu não vou fazer.
A palavra diz que nós somos mais do que vencedores, porque nós já vencemos antes mesmo de competir. E você ainda tem dúvida se você vai ter êxito nisso que você faz. Então a nossa mente, fortalezas que estão ali, crenças erradas, sofismas que estão ali bloqueando o agir de Deus, não deixa o Espírito Santo fluir com liberdade, né? Por isso que Jesus diz que a gente precisa ser como criança. Criança não tem esse filtro. Se você contar uma história para ela, ela acredita como aquilo é verdade, né? Coelho vai botar ovos na cabeça dela, é verdade, tudo aquilo ali é verdade. Porque ela crê, ela não tem aquele filtro do juízo de dizer, ah, não, isso aí é incoerente, isso não existe, né? Ela crê que todas as coisas são possíveis. Se você der um filhinho, né? Um amigo do Gustavo, quando ele estudava, tinha 5 anos, o menininho quebrou a clavícula, porque ele ganhou uma capa do Super-Homem, né? E ele pulou do sofá e quebrou a clavícula. Ele tinha certeza que ele ia voar, né? Criança não tem esse senso de impossibilidade que a gente vai adquirindo com o crescimento, né? Com o nosso próprio senso. E aí Deus vem para desconstruir muitas coisas na nossa mente. E Jesus fala, tudo é possível àquele que crê, né? Sejam como essas crianças, voltem àquela inocência, tirem esses filtros da impossibilidade, abandone o medo, deixe o amor de Deus entrar. O verdadeiro amor lança fora todo esse medo. Esses filtros são medos que a gente tem, baseado em coisas que aconteceram no passado, baseado em coisas que alguém te contou, que não deu certo. Aí você lembra que você vai contar alguma coisa para alguém que você vai fazer? Sempre tem alguém que fala assim, ah, uma amiga minha fez isso aí, não funcionou. O amigo de um parente não deu certo, fez isso aí e ficou doente, né? Então sempre tem alguém com uma referência ruim daquilo que aconteceu, ou que viveu, ou que alguém viveu, e aquilo fica gravado. E aí você vai fazer com todo aquele medo, ah, não vai dar certo. E aí não vai dar certo mesmo, porque o medo é contrário à fé, é uma fé ao contrário, né? Você crê na impossibilidade, então ela não vai ser possível mesmo. E quando a gente exerce fé do jeito certo, não tem nada impossível para nós. É assim que a palavra de Deus diz, né? E o único jeito da gente ir renovando e se transformando é aqui, ó, lendo e acreditando naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê. A Bíblia fala assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, ler simplesmente não vai conferir toda a fé do que o ouvir. Então, o fato até de eu ler em voz alta é diferente, porque essa palavra ouvida, ela confere fé no nosso coração. A gente vai crescendo com essa palavra. E isso é maravilhoso, né? Vamos lá no centro que a gente parou, acho que no 20, vou ler de novo aqui. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Né? Eu acho lindo esse versículo. Na minha tradução, ele fala, as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Aqui fala, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Aquilo que Deus tem para você não vai te fazer sofrer. Né? Nós sofremos por conta das nossas próprias iniquidades dentro de nós, coisas que a nossa própria raiz, aquilo que está ali dentro de nós, acaba atraindo para nossas vidas, né? Ou por escolhas erradas, ou por situações mal interpretadas. Isso nos causa dores, né? E as perdas também nos causam dores. 23. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Olha que interessante essa palavra, baseada em tudo isso que a gente estava falando, de nós atrairmos para nós aquilo que a gente acredita, né? E rejeitar aquilo que não está em conformidade com aquilo que o nosso coração deseja. A hora que ele fala que o ímpio que teme acontecerá. Então,
aquilo que a pessoa está temendo, ela está exercendo fé nisso e vai acontecer, né? E ele chama de ímpio, aquele que não conhece a justiça, aquilo que é reto, né? O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Então, do mesmo jeito, vai acontecer para um ou para outro. Se você acredita na impiedade, na injustiça, naquilo que é errado, que vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Se você tem sabedoria e acredita que aquilo vai lhe acontecer, vai lhe acontecer. São consequências da nossa fé, né? Naquilo que você acredita é o que vai acontecer. Jó falou lá, né, no livro de Jó, está escrito assim: o que eu temia me aconteceu. Aquela frase ali abre um leque na cabeça da gente, né? O que eu temia me aconteceu. O que você teme tem força para ser atraído para você. Isso é muito sério. A gente tem que pensar da forma certa o que vai ocupar os teus pensamentos. Paulo já falou isso, né? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de boa fama, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Principalmente aquilo que é verdadeiro. Porque geralmente as nossas preocupações não são verdadeiras. Não são. São possibilidades malignas que podem nos acontecer, né? E isso é contrário à fé, é contrário àquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Vou ler o 23 de novo, porque eu acho que nós enroscamos aqui nesse 23. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme, já lemos, vamos ler de novo. O que o ímpio teme lhe acontecerá, e o que os justos temem lhe será concedido. Guarde esse versículo aí, 24, 10, 24, né? Aquilo que você deseja, que no teu coração, seja bom, seja ruim, acontece. Incrível. No 24, no 23, no 25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Aquele que anda em retidão tem longa vida sobre a terra, né? É isso que a palavra fala. Aquele que anda em sabedoria. No 28, o que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. O caminho do Senhor é o refúgio para aquele que anda em integridade, né? Para aquele que escolhe fazer a coisa certa. Agora, a ruína para que os praticam o mal, porque traz condenação, fica acusando que aquilo está errado. Quem anda por um caminho reto e faz as coisas de forma reta, anda sem tropeço nenhum. Aquele que não quer andar reto e quer seguir por aquele caminho, não é uma tortura para ele? Ele quer desviar e aquilo está dizendo que é para ele andar reto. É nesse sentido que ele diz assim. A Rose escreveu ali: a força do pensamento é capaz de atrair o bem e o mal, por isso devemos ficar em direção do bem. Bem isso, a gente que define, né, Rose? Esse livre-arbítrio que Deus nos deu é algo poderoso. Tem uma palavra que fala assim, não lembro se é em Colossenses, por ali, nas cartas de Paulo, ele diz assim que segundo o bem que nós opera, né? Deus é infinitamente poderoso para fazer, infinitamente mais além do que aquilo que pensamos ou sonhamos, algo assim. É um versículo que tem uma redundância, assim. Ele fala assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que aquilo que pensamos, segundo o poder que em nós opera. E isso é seríssimo, né? Deus é muito poderoso. Opa, eu dei um chute aqui no negócio, pronto. Deus é muito poderoso para fazer infinitamente além do que aquilo que a gente pensa. Imagine, do que aquilo que a gente deseja, do que aquilo que passa pelos nossos pensamentos. Mas, né, segundo o poder que em nós opera.
o poder de Deus vai operar segundo aquilo que você permitir que ele opere. Ele vai passar pelo crivo da sua razão, né? E lembra que a gente já falou da alma, que é o pensamento, a mente, as vontades e os sentimentos? Isso é a nossa alma. Então a nossa razão ali é a nossa alma. Por isso que a nossa alma precisa se converter. Por isso que Jesus veio para a salvação das nossas almas, porque ela que é o crivo, ela que é a comporta que fecha o fluir das águas, é ela que não deixa o milagre acontecer, porque ela não acredita, porque ela só vê no natural, ela age raciocinando, medindo aquilo que já aconteceu com aquilo que pode acontecer. E Deus fala: eis que faço nova todas as coisas. Então, se a gente se fiar no nosso próprio entendimento, a gente nunca vai alcançar o favor de Deus para nós. É isso que a palavra fala, né? Porque vai ter sempre esse filtro dizendo: não, isso não pode acontecer, não, isso é impossível, não, isso não vai dar certo, né? E é essa alma que precisa ser subjugada, submetida à autoridade do Espírito, do nosso Espírito, que está unido com o Espírito de Deus. Então, quando a gente coloca a nossa alma no lugar certo, no lugar dela, quem prevalece é o Espírito, o nosso Espírito, né? Que ouve as verdades do Espírito de Deus. Paulo fala lá em Efésios que o nosso Espírito está assentado com Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Deus. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, o nosso Espírito unido com Deus está lá, né, nas regiões celestiais. Então ele escuta, ele ouve, ele participa das profundidades das riquezas de Deus. Deus revela no nosso espírito, e o nosso espírito traz a clareza da nossa mente, aquilo que é a vontade de Deus para nós. Por isso que a meditação, a oração é importantíssima, porque é a hora que a gente aquieta a nossa alma e consegue conceber quem é Deus, né? A palavra fala isso: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Lembra dessa palavra? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. A gente precisa aquietar e deixar Deus ser Deus na nossa vida. No 30, né? Os justos jamais serão desarraigados. Credo, não consigo falar isso. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra, né? Quem é justo não vai ser arrancado daqui, mas aquele que é ímpio acaba colhendo essas próprias atitudes também. Olha só o Elton dizendo ali: depois que você veio aqui, faz 2 noites que eu durmo bem. Que bênção, Elton, que gostoso ouvir isso. Deus abençoe. Isso é verdadeiro. A palavra de Deus traz paz aos nossos corações, aquieta, porque ela traz a vontade. Gente, tem um canino aqui me perturbando. Vai pra lá, chega, Paulo. E isso é muito maravilhoso, né? É a vontade de Deus para nós. Cada vez que a gente... Fábio, seja bem-vinda. Cada vez que a gente se liga... Desce, Apolo, desce. Depois. Não. Quando a gente se une a esse favor de Deus, a essa presença de Deus, né? Isso traz paz, porque a nossa natureza veio dele. Nós falamos muito isso ontem. A nossa natureza está em Deus, a nossa natureza vem de Deus. Nós amamos tudo isso, gente. A gente ama essa presença de Deus, a gente ama falar da palavra de Deus. Só que a nossa alma diz o contrário. Não, melhor fazer outra coisa, né? Não vou lá não, né? Vou assistir uma série que é mais divertido. A nossa alma busca os prazeres, mas o nosso espírito, ele ama se conectar com as verdades de Deus, né? E quando a gente deixa a nossa alma de lado e faz aquilo que o Espírito clama dentro de nós, a gente sente a paz, né? A gente fica em paz. E essa paz nos traz alegria, né? Muito bom, glória a Deus por isso. Falta só 3, gente. Faltam 3, não dá vontade de terminar. Vamos lá. Os justos jamais serão desarraigados, né? Já falamos isso, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. E o tempo todo, né? O tempo todo Deus falando: olha, escolhe as frutinhas, as saladas, né?
as coisas saudáveis, vai fazer bem para tua saúde. Não escolhe aqueles docinhos ali não, aqueles brigadeiros, aquelas coisas aradas ali, vai trazer um prazer momentâneo, só que depois vai fazer mal para os teus intestinos, né? Para o teu corpo todo, não vai alimentar as tuas células. Isso aqui, ó, vai te trazer longevidade, né? Isso aqui não, né? Como ontem a gente fez essa analogia, né? Daquilo que Deus oferece para nós, porque faz bem, e daquilo que a gente acaba escolhendo porque a nossa alma busca os prazeres, né? Então a escolha sempre é nossa. Sempre é nossa. E ontem, a hora que eu saí daqui, eu lembrei do versículo, é o Deuteronômio 30, o versículo 29, que ele fala diante, é que na Bíblia aqui, estava em lugar diferente, eu não achei, né? Deixa eu ver se eu acho agora. No 29, olha, não marquei, devia ter marcado aqui nessa também. Que ele fala, né, diante de ti eu coloco a vida e coloco a morte, escolhe pois a vida. Hoje eu coloco diante de vocês essa palavra, né, é isso mesmo, credo, não é para eu ler ao vivo aqui, né, tudo bem. Não, aqui ó, é 30, no capítulo 30, viu só, a pessoa acha já que tudo é místico, né. 30, 29. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, né? Na minha tradução fala assim, diante de ti ponho hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida, né? E é isso, Deus coloca um prato maravilhoso diante de nós, todos os dias, né? E a gente às vezes faz escolhas que nos levam ao engano e a se afastar dele, né? Que a gente possa fazer as melhores escolhas. E coma saudável também, que faz bem, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu dia. E até amanhã, né? Se Deus quiser, estamos aqui de novo às 6h16.